Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com... Eu, Eduardo Araújo e com... Maria de Fátima Miranda. Tão seca, né? Nossa convidada especial, que nos traz tantos esclarecimentos. Deus seja louvado. Tem ouvinte que fala assim, eu já fico esperando a apresentação de vocês. Olha, tá vendo? O pessoal gosta. Então, nesse nosso reencontro, nós damos continuidade a capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Nós estamos no segundo diálogo com o cético, e nós estamos aqui fazendo uma recordação, um resgate de como tudo começou, né? Como Kardec, dentro da sua pesquisa, chegou aos espíritos e dos processos que foram utilizados para o estabelecimento das comunicações entre os dois planos da vida, seguindo toda uma evolução que era necessária para que desse uma credibilidade maior a essa interação entre os dois planos da vida. Então, chegamos aqui aos espíritos, né? E aí, continuando no nosso livro, vem aqui. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Aí são sempre perguntas, né, que nós fazemos, que nós ouvimos alguém fazer, que são: quem são esses espíritos? São seres à parte? Eram bons? Eram maus? E aí foi a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas. Mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto. Então, desde o princípio, todas as possibilidades estavam abertas, e com o tempo foram se sedimentando esses conhecimentos pelas respostas, pelo alcançar da compreensão cada vez maior da existência e da presença e da participação desses seres incorpóreos, e foi assim que tudo surgiu. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Aliás, isso é até hoje, né? Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Então, isso aqui é uma coisa que é muito importante e que nós paramos aqui para abrir um parêntese para conversarmos a respeito. Existem determinados companheiros que veem nessas manifestações dos espíritos a presença e a participação de demônios, certo? Outros veem em qualquer manifestação dos espíritos a presença e a participação de espíritos superiores, quando na realidade sempre nós temos que entender que são manifestações dos espíritos. E os espíritos são aqueles que estão no plano espiritual e que estiveram aqui entre nós. Bons uns, maus outros. Então, existe uma gama, uma variedade muito grande de espíritos e das comunicações que eles dão através dos médiuns com os quais eles sintonizam. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Além do mais, a palavra demônio vem do grego daimon, né?
E daimon significa espírito. Tá? Então, é sempre uma atribuição que nós damos a determinados espíritos que não são bons e que nós chamamos de demônios, mas continuam sendo espíritos. E essas manifestações continuam existindo. E continuando então Kardec, suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, aquilo que nós colocamos no encontro passado, se antes da descoberta das Américas tivéssemos estabelecido um fio que fosse da Europa até o novo continente e nos comunicássemos com aqueles que estavam de um lado e do outro, haveria comunicação, apesar de nós nunca termos visto aqueles que estavam do lado de lá desse fio. Nós nunca vimos, de um modo geral, os espíritos, a não ser aqueles que têm uma mediunidade da vidência. Mas nós sabemos que eles existem e que eles participam de nossas vidas. Então, uns tenham dito muitas boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. No Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, nós temos as categorias dos espíritos. Né? A escala espírita. A escala espírita. Então nós temos espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então nós vemos ali, por essa descrição, que existem vários tipos de espíritos ainda em patamares diferentes de evolução. E, logicamente, por estarem em patamares diferenciados, eles vão produzir ações e comunicações diferenciadas e que são inerentes ao seu estágio de evolução. Então isso é o que nós temos que entender. Existem bons e existem ainda maus, apesar de que nós sabemos que todos serão perfeitos em algum momento da sua existência. Mas o caminho é o de cada um. O tempo é o de cada um. Então essa é uma questão que nós temos que ter muito claro para todos nós. E evidentemente que Kardec coloca lá a partir do item 100 em diante que mesmo dentro dessa classificação dos imperfeitos, dos bons e dos puros, sobretudo no que diz respeito aos imperfeitos e aos bons, existem gradações, né? Então, dentro dos imperfeitos tem aqueles que estão mais voltados ainda ao mal e tem aqueles que já estão numa transição para se tornar um espírito bom. E entre os bons tem aqueles que ainda estão saindo da imperfeição, entrando nessa bondade, ainda com alguns resquícios, e aqueles que já estão como bons, mas já perto da perfeição. Sim. Como Maria de Fátima Miranda. A caminho da luz. A caminho da luz. Quanto tempo ninguém sabe, né? Mas está indo. E aí, Miranda? Essa ideia de que o espírito ficou categorizado de uma forma pejorativa como sendo simplesmente o demônio, né? Alguma coisa que não tem valor, ou então que é mal, nos lembra a época em que Jesus, atendendo em processos obsessivos, libertava algumas criaturas dessa relação mais sofrida com espíritos desencarnados, né? Aí os endemoniados. Mas ali era a influência do espírito. E nem sempre aqueles espíritos que estavam naquele processo obsessivo, todos os casos não eram espíritos maus. Podia haver entre eles espíritos perturbados, sofredores, que não estavam ignorantes, né? E ligados numa sintonia qualquer, aquelas outras pessoas gerava aquele processo de perturbação do comportamento. E Jesus não teria como naquele momento dar muitas explicações, já que mesmo agindo da forma que agia, ele era considerado como que aquele que tinha pacto lá com os demônios, né, que servia a eles. Jesus é um hífen, desde o nosso ponto de partida, que está lá o átomo primitivo que nós perdemos, porque nós não temos maturidade para compreender esse átomo primitivo que está lá no processo
divino da criação, ao arcanjo. Então Jesus, ele coube ao Cristo essa missão de ser esse portal de luz e esclarecimento para a humanidade terrena, respeitando a nossa imaturidade intelectual e moral para compreender tudo que ele poderia nos dizer, mas não tínhamos condições ainda de compreender. Aliás, então, ele mesmo disse isso, né? Para não dar pérolas aos porcos, também compreende um pouco disso. Não é que o porco seja um ser sem valor dentro da criação, mas é que está no estágio em que a pérola não vai ter um valor objetivo na realidade dele. E, continuando aqui a resposta, essa é uma resposta, uma pergunta longa, né? Você que está chegando aí, estamos estudando o livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 1º, o tópico é Origem das Ideias Espíritas Modernas. Uma pergunta feita a Allan Kardec, a resposta é longa. Nós já estamos aqui caminhando para a parte final dela, mas ainda temos um bom pedaço para ler, que é se as ideias espíritas eram pré-concebidas ou não. Allan Kardec continua a resposta dizendo o seguinte: foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, do verdadeiro e do falso, em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. Isso é muito importante, a gente está sempre falando sobre isso, porque nem tudo que vem dos espíritos a gente deve levar ao pé da letra. Seja uma informação através de um livro psicografado, seja através de um determinado médium, a gente tem que passar pelo crivo da razão. E, sobretudo, tem que ter o conhecimento básico, fundamental da doutrina espírita. Daí a gente sempre indicar o estudo das obras de Allan Kardec, e inclusive esta obra que aqui estamos estudando, chamado que é o Espiritismo. Porque se nós tivermos estudado, ou estudando continuamente, qualquer informação que nos chegar, seja dos espíritos ou de um encarnado, nós teremos base para avaliar se aquilo está coerente com a doutrina ou não. Correto, Luiz Guigino? Correto. Isso acontece na nossa vida, né? Quando nos chega alguma informação, nós sempre acessamos ao nosso arquivo de conhecimentos. Certo? E o nosso arquivo de conhecimento irá determinar se nós devemos acatar ou não aquilo que nos chega, aquela informação que nos chega. Se devemos buscar aprofundar mais, buscando mais subsídios, ou se o que nos chega já é suficiente. Então, sempre nós estamos comparando o que nós sabemos com aquilo que nos chega. E quando nós tratamos aqui das comunicações com os espíritos, acontece a mesma coisa. Tudo aquilo que nos chega de informação através de uma manifestação mediúnica, nós devemos comparar com os arquivos que nós já trazemos conosco. E aí nos determinará a aceitação ou rejeição desta informação que nos chega, apesar delas serem mediúnicas, delas virem através de um espírito e de um médium, porque lembrando que o espírito só se manifesta através de um médium, sempre. Então, isto é o que nós temos que ter sempre muita atenção conosco, nas nossas atitudes, na nossa aceitação daquilo que nos chega, sempre a avaliação, sempre a busca de critério, nós, o critério, de nós compararmos com aquilo que nos... E se nós temos dúvidas, vamos buscar sanar essas dúvidas e não nos acomodarmos, certo? Abandonando ou aceitando na dúvida alguma coisa que nos chega. É o que ele diz aqui. O verdadeiro, distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso, nas relações dos espíritos conosco. E é absolutamente como procedemos a respeito dos homens. É o que eu acabei de colocar aqui, é o que nós fazemos, certo? Então, se nós fazemos com relação à nossa relação de uns com os outros encarnados,
devemos também agir da mesma forma com relação às manifestações dos espíritos, para determinarmos se ali está uma coisa útil ou uma coisa inútil e até prejudicial para nós. Com certeza. Continua Allan Kardec aqui na sua resposta dizendo o seguinte: a observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e dentre eles cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases da sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo e observar sua situação segundo os gêneros de morte e o modo pelo qual viveram na terra. Então aí Kardec já vai detalhando mais, né, porque é uma dúvida que muitas pessoas apresentam. Depois que a gente morre, a gente deixa de se reconhecer, nós deixamos de saber quem somos, e não teria o menor sentido continuar... a individualidade. Não teria o menor sentido continuar a viver sem a individualidade, né? Seria como as gotas de água que retornam ao oceano, ou da gente desencarnar e não sabermos mais quem somos, não nos reconhecermos, não reconhecermos os nossos familiares que ficaram, os nossos familiares que partiram antes. Não teria o menor sentido, não é isso, Maria de Fátima Miranda? Mesmo porque o objetivo da reencarnação é a educação, a melhoria e a evolução do espírito. Se ele perde essa memória, qual é o aprendizado que ele vai levar? Não teria o menor sentido. Não teria. Então, graças a Deus, assim não é, porque ao retornarmos ao plano espiritual, se tivermos em condições minimamente razoáveis, além de nos reconhecermos, teremos a oportunidade de reencontros que serão muito caros para todos nós, com amigos, com familiares, com pessoas muito queridas e até outras que nós sequer nos lembramos porque não tivemos relações nesta atual existência, mas que temos grandes afinidades, grandes afetos de outras existências. Seguindo aqui na resposta, estamos chegando no final. Essa resposta de Kardec aqui foi caprichada, hein? Ele continua, lembrando que o tópico trata-se da origem das ideias espíritas modernas, no capítulo 1. Já no finalzinho, Kardec vai dizendo: enfim, soube-se que eles não são seres abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Isso aqui é muito importante porque é uma dúvida que as pessoas têm. Quando você vê um espírito, o que você vê? O corpo material não está mais ali. Ou foi enterrado, sepultado, ou foi cremado. E a pessoa que nos aparece, ela normalmente se mostra exatamente como nós a conhecemos aqui quando encarnados. Que corpo é aquele? É o que Kardec dá o nome aqui de perispírito, que muita gente que está conhecendo a doutrina fala: mas o que é essa palavra perispírito que vocês falam? É o corpo do espírito, é o corpo espiritual que vai dar a exata aparência que ele tinha. Envolve o espírito, né? Exatamente. Espírito. Se o Aloysio desencarnar, iremos vê-lo com esse bonito óculos que ele tem aqui. Maria de Fátima Miranda também com seu óculos. Olha, vocês não tem vão óculos no plano espiritual? Porque eu vou emitir tanta luz que vai cegar. Entendi. Tá, se você vai emitir luz, o que acontecerá com Maria de Fátima Miranda?
Provoque. Se você terá luz, o que terá Maria de Fátima? Alguns emitiram tamanha luz, outros, que é o caso da Miranda, ficaram ofuscados assim, pela luz e vai ficar restrito à sombra. Vocês não deixem de ir no umbral resgatar essa pobre alma que vos dura fala. O corpo, vamos lá. Vamos lá, ele quer terminar esse negócio aqui, ó. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, olha que interessante aqui a questão da alma e espírito, né? Sutilmente, tá aí. Kardec deixou claro que são a mesma coisa, ele só separa lá no Livro dos Espíritos para facilitar o entendimento. Né? É a situação. Quando ele fala em espírito, é desencarnado. Quando ele fala em alma, é o encarnado. Só para facilitar o entendimento, mas no fundo ele deixa claro aqui que são a mesma coisa. Abandona-o sem contudo deixar o primeiro envoltório. Do mesmo modo, como despimos as peças exteriores de nossa roupa, para só conservarmos as interiores, assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. E encerra Allan Kardec dizendo: tal é, em poucas palavras, hein, cavalheiro, a história do Espiritismo. Bem vedes, e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é resultado da observação, e não de um sistema pré-concebido. Aí Kardec fez um resumo para o cético, né, da história do Espiritismo, brilhante como sempre, conciso, sucinto e esclarecedor. Maria de Fátima Miranda. Nada a acrescentar. Essa ideia da roupa exterior e da roupa mais íntima dá uma perfeita compreensão do que se trata pelo espírito. Esse item que nós abordamos aqui, de passagem perispírito, ele deve ser fruto de um estudo mais apurado, mais detalhado, mais profundo, porque, na realidade, o espírito está sempre com o seu perispírito. Quando falou em espírito, estamos falando no seu perispírito, em qualquer etapa do seu desenvolvimento moral, em qualquer patamar de evolução moral. Então, esse perispírito é que irá determinar a possibilidade do espírito, que é o ser inteligente da criação, é ter uma interação com a matéria. É através do perispírito, logicamente, dependendo do planeta, vai absorver material, mas isso é outra questão, certo? Mas sempre irá proporcionar, e é através do perispírito que o nosso corpo físico irá obedecer à vontade do espírito, e é através do perispírito que nós teremos a possibilidade de alcançarmos as sensações do mundo exterior que nos chegam. Então é o intermediário entre o mundo físico e o espírito propriamente dito. É o perispírito. É algo admirável, certo? É algo que é interessantíssimo. E eu convido a todos. Existe uma obra, certo, que é bastante detalhada, né? Perispírito, de Zalmino Zimmermann, certo? Que é detalhado ali em todas essas características, propriedades, tudo com relação ao perispírito que nós devemos entender, porque nós somos espíritos e temos o nosso perispírito. E é através do perispírito que nós participamos, interagimos no mundo onde nós estamos. E chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Se você chegou agora, não tem problema, vai lá no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro, tem uma playlist só com os programas do Luz na Penumbra, inclusive do estudo do livro O que é o Espiritismo. Muita paz e até o próximo programa. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Abraços, muita paz. Isso aí. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo,
de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Estamos novamente, com muita satisfação, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título O Zouave Curador do Campo de Chalon, inserida por Kardec no exemplar de outubro de 1866. Então trata-se, a matéria cuida, melhor dizendo, de um soldado, um zouave, que lá em meio às dores da batalha, ele curava as pessoas, tinha uma mediunidade curadora, que Kardec sempre ressaltava que era uma mediunidade rara e que depois, mais tarde, os espíritos já diziam a ele, Kardec, que essa mediunidade passaria a ser mais ocorrente, ocorreria mais do que vinha até então, que era até quase rara. Tanto que Kardec menciona no Livro dos Médiuns, que quase não colocou essa mediunidade no Livro dos Médiuns, mas acabou colocando, e pelas páginas da Revista Espírita ele vem dizendo que realmente os espíritos falaram que essa mediunidade iria depois aumentar muito nas pessoas. E como vimos na matéria, o Zouave Jacó fazia curas incríveis, ia uma porção de gente de tudo quanto é lugar, ia para aquele departamentozinho lá no interior da França e obtinha cura. Médicos que procuraram desmoralizar, não conseguiram. E Kardec então fez no final da matéria uma apologia da mediunidade como uma missão, como um serviço no bem, ressaltando que o médium não pode, não deve de jeito nenhum valer-se da mediunidade para auferir qualquer benefício de qualquer ordem, seja benefício financeiro, seja benefício de prestígio, para ornar a sua vaidade, enfim. E nós vamos ler aqui um finalzinho da matéria, onde Kardec fala isso de maneira muito clara mesmo. Desde que o dom de curar não é o resultado do trabalho, nem do estudo, nem de um talento adquirido, aquele que o possui não pode dele vangloriar-se. Louva-se um grande artista, um sábio, porque devem o que são aos próprios esforços. Mas o médium mais bem dotado não passa de um instrumento passivo. E mais adiante, assim, não é o médium que se deve pôr num pedestal do qual amanhã poderá descer, mas a pessoa de bem que sabe tornar-se útil sem ostentação e sem proveito para a sua vaidade.
Iremos iniciar agora a matéria nova e escolhemos, no exemplar de novembro de 1866, a matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Essa matéria, então, assim se desenvolve. A última sessão da Sociedade Espírita de Paris, antes das férias, foi uma das mais notáveis do ano. Quer pelo número e pelo alcance das comunicações aí obtidas, quer pela produção de um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. Por volta da metade da sessão, o Sr. Morin, membro da sociedade e um dos médiuns habituais, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, o que jamais lhe ocorrera. Então falou com ardor, com eloquência, sobre um assunto de alta gravidade e do maior interesse, do qual nos ocuparemos posteriormente. Como estamos vendo, a Sociedade Espírita de Paris, vamos fazer esse comentário inicial, ela entrava de férias, né? Antes das férias, houve uma sessão lá que foi notável. E então, o fenômeno que ocorreu lá e que deu margem à matéria foi justamente o que deu título à mesma, um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. E o Sr. Morin, membro da sociedade, ele adormeceu espontaneamente lá na reunião mediúnica, né, sob a influência dos espíritos, o que não acontecera antes. Então nós vamos ver pelo prosseguimento do estudo da matéria que aconteceu esse fenômeno, a sociedade entrou de férias, as pessoas entraram de férias, e na reabertura a coisa tomou um vulto muito maior. Continua então Kardec na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, por ele inserida no exemplar de novembro de 1866 da Revista Espírita. A sessão de reabertura de sexta-feira, 5 de outubro, apresentou um fenômeno análogo, mas em mais largas proporções. Havia à mesa 13 médiuns. Durante a primeira parte, 2 deles, a senhora C e o senhor Vavasseur, adormeceram sob a influência dos espíritos, como havia ocorrido com o senhor Morin, sem qualquer provocação e sem que ninguém nisto houvesse pensado. O senhor Vasseur é o médium poeta que com a maior facilidade obtém poesias notáveis, das quais publicamos algumas amostras. O senhor Morin estava a ponto de adormecer também. Ora, eis o que se passou durante o seu sono, que durou quase 1 hora. Então havia 13 médiuns, dentre eles a senhora C e o senhor Vavasseur, e o senhor Morin adormeceu. Então, durante o sono do médium Morin, aconteceu então o que vai passar a ser narrado daqui por diante. O senhor Vavasseur, com voz grave e solene, disse:
Toda ação, toda vontade, toda ação magnética é e deve ficar estranha a este fenômeno. Ninguém deve falar à minha irmã, nem a mim. Falando de sua irmã, designava a senhora C, isto é, a irmã de ideal, já que não são parentes. Depois, dirigindo-se ao Sr. Roland, colocado no outro extremo da mesa, e estendendo a mão para ele com um gesto imperativo, falou: proíbo-te de dormir. O Sr. Roland, com efeito já quase adormecido, despertou por si mesmo. Além disso, foi recomendado expressamente que ninguém tocasse nos dois médiuns. Então, queridos irmãos, daqui para frente, a narrativa vai tomar, assim, um tom muito, assim, quase que exacerbado, uma coisa assim, de muita emoção, de muita... E há, sim, frases, ora do senhor Vassacer, ora da senhora C, que assim, que seriam quase que um teatro. Nós vamos tentar, sem teatralidade, mas buscando dar uma entonação compatível com um diálogo entre duas pessoas, ou que vamos tentar fazer isso na nossa leitura agora. O senhor Lavasseur, continuando: sinto aqui uma corrente fluídica má que me fatiga. Irmã, sofres também? Sofres também? Senhora C, sim. Senhor Vasseur, olha, a sociedade é numerosa esta noite, vês? E a senhora C responde: ainda não muito claramente. O senhor Vasseur, quero que vejas. Senhora C, sim, os espíritos são numerosos. E o senhor Vasseur, sim, muito numerosos. Não se os contam mais. Mas olha à sua frente. Vês um espírito mais luminoso, de auréola mais brilhante. Parece nos sorrir com benevolência. Dizem que é meu patrono, São Luís. Vamos para ele. Tenho muitos erros a reparar. Nisso, dirigindo-se ao espírito. Caro espírito, nascendo para a vida, minha mãe me deu o vosso nome. Depois, lendo-me, essa pobre mãe me dizia todos os dias: meu filho, ora a Deus, ora a teu anjo da guarda, ora sobretudo a teu patrono. Mais tarde, esqueci tudo. A dúvida, a incredulidade me perseguiram. Em meu desvario eu vos desconheci a vontade de Deus. Hoje, caro espírito, venho pedir-vos o esquecimento do passado e o perdão no presente. São Luís, vede minha dor e meu arrependimento. Esquecei e perdoai. Estas últimas palavras foram ditas com uma inflexão pungente de desespero. Como estamos percebendo, com ambos, o senhor Vavasseur e a senhora C, desdobrados em transe sonambúlico, a pátria espiritual estava se rasgando para eles. Eles estavam vendo com nitidez o que estava acontecendo na pátria espiritual, e de uma maneira bastante emotiva, bastante intensa. E no final do trecho que acabamos de ler, o que aconteceu? O senhor Vavasseur verificou a presença do Espírito São Luís, que, abrindo um parênteses, foi um dos espíritos de maior importância na codificação da doutrina espírita. Havia ocasiões, e aqueles que acompanham o programa já devem ter percebido isso, havia ocasiões em que Kardec, diante de alguma questão, ele
pedia ao Espírito São Luís para acrescentar alguma coisa, para dar alguma explicação. Enfim, o Espírito São Luís, a exemplo de Vicente Paulo e do próprio Espírito de Verdade, sempre se apresentavam para esse trabalho de esclarecimento e de extensão dos conceitos, dos ensinos da doutrina. Fechando o parênteses, nós vamos lembrar que também no trecho que acabamos de ler, ficou assim bem claro uma ligação mais forte entre o senhor Vavasseur, que era um membro lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, médium atuante lá nas sessões, entre ele e justamente o Espírito São Luís. Alguma coisa, inclusive, de cunho pessoal, tanto que ele, senhor Vavasseur, em desdobramento, ele se dirige ao Espírito pedindo que o Espírito perdoasse. Alguma coisa do passado que ele havia feito e que teria sido lesiva, vamos usar essa palavra, ao Espírito São Luís. E ele então pede perdão, pede que São Luís esqueça e que perdoe. E continua o diálogo entre os dois espíritos, ou melhor dizendo, entre os dois médiuns desdobrados, parcialmente fora do corpo, bastante fora, uma pouca ligação ao corpo, através do cordão fluídico. Continua então o diálogo desses dois espíritos e repetimos, diante daquela situação em que ambos estavam com uma visão muito forte da espiritualidade, da realidade espiritual ali em torno deles, e ficaram num estado assim de sobrecitação bastante grande, falavam as coisas assim de maneira entusiasmada, com muito ardor. A senhora C, quando o senhor Vavasseur acabou de se referir a São Luís e pediu perdão a São Luís, ela fala: não deve chorar, irmão, São Luís te perdoa, te abençoa. Os bons espíritos não têm ressentimento contra os que voltam atrás em seus erros. Digo-te que ele te perdoa, esse espírito é bom. Olha, ele nos sorri, levando a mão ao peito, fala: como dói sofrer assim. O senhor Vassan então diz: ele me fala, quer dizer, ele, o Espírito São Luís, escuta, coragem, diz ele, trabalha com seus irmãos. O ano que começa será fértil em grandes acontecimentos. Em torno de vós surgirão grandes gênios, poetas, pintores, literatos. A era das artes sucede a da filosofia. Se a primeira fez prodígios, a segunda fará milagres. O senhor Vassan exprime-se com extraordinária veemência. Está no supremo grau do êxtase. Depois dessas narrativas todas, queridos irmãos, vamos fazer algumas observações. Primeiro, vamos repetir o que já dissemos 2 vezes hoje aqui nesse programa. É esse grau de intensidade com que eles se desligaram, tanto o senhor Vavasseur quanto a senhora C. A intensidade com que eles desligaram do corpo e tiveram essa interação muito forte, muito intensa com a pátria espiritual. Segundo, o estado de sobrecitação que eles ficaram, um estado assim, que no trecho que acabamos de ler, o senhor Vavasseur diz que ele está num supremo grau de êxtase. Aliás, ele fala, Kardec que botou um parêntese aqui, explicando que sentiu ali no médium um estado de êxtase. A respeito desse assunto,
nós sugerimos, abrimos aqui um parênteses também, sugerimos o estudo da matéria Diferentes Estados de Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos, na qual justamente são apresentados os diversos estágios em que o encarnado consegue se libertar do corpo físico para interagir na pátria espiritual. Diferentes estados de emancipação da alma. E lá aparece uma explicação importante a respeito justamente do êxtase, que é esse estado em que a libertação do corpo parcial é parcial, mas é muito intensa. Como vimos no final da leitura feita há pouco, o senhor Vasser, ele transmite o que o Espírito São Luís estava falando a ele, e que tem assim uma conotação profética. Nós vamos ler de novo. Em torno de vós surgirão grandes gênios, poetas, pintores, literatos. A era das artes sucede a da filosofia. Se a primeira fez prodígios, a segunda fará milagres. Então, os espíritos, no caso ali, através da palavra do Espírito São Luís, eles estão falando isso, que aquele estágio da humanidade estava dando início a uma era em que, depois da arte, da filosofia, haveria verdadeiros prodígios. E esses prodígios, à época que já estavam acontecendo, eram os intensos fenômenos mediúnicos que ocorriam no mundo inteiro, em mais de 1000 lugares, ao mesmo tempo, fenômenos de muita intensidade e de muita profundidade. E também, queridos irmãos, no campo da ciência oficial, também houve uma intensificação muito grande das descobertas. Nós estamos nos idos de 1866. Daí por diante, realmente começaram a aparecer na ciência descobertas e mais descobertas. Descobertas de teorias que eram levantadas, depois eram demonstradas, depois teoricamente, depois eram demonstradas experimentalmente. Enfim, houve um passo. Realmente iniciou-se uma era de uma criação, um crescimento, melhor dizendo, muito grande das ciências. E, como não poderia deixar de ser, um crescimento muito grande do espiritismo, que o espiritismo é ciência. E, como dissemos há pouco, os espíritos estavam dando mensagens, estavam realizando fenômenos importantíssimos, fenômenos espetaculares em tudo quanto é lugar do mundo, mais de 1000, ao mesmo tempo, através de médiuns que não se conheciam, revelando então de uma forma intensíssima e claríssima o mundo dos espíritos, revelando para os chamados vivos como era o mundo dos chamados mortos, e mais ainda como esses dois mundos interagiam, como esses dois mundos se interpenetram. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queridos irmãos. A matéria continua e nós iremos continuar o seu estudo aqui pelo nosso programa Luz na Penumbra. Muita saúde, muita paz, muita alegria e até a próxima semana.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.